No cenário internacional, os investidores ainda de olho com os juros nos Estados Unidos. Na semana passada, foram divulgados dados do mercado de trabalho, non-farm payroll, o número de postos criados no mercado público e privado, dado mais forte. Embora os investidores acreditem que o Fed vai desacelerar o ritmo de elevação de juros na reunião que acontece na próxima semana, na reunião de dezembro, há ainda incerteza em relação ao patamar terminal dos juros por lá, se vai ser mais próximo de 5% ou de 6%. O que vai ditar isso são os dados de inflação. Se a inflação por lá continuar desacelerando, provavelmente o Fed vai ter espaço para terminar esse ciclo de elevação de juros mais próximo de 5%. Caso contrário, provavelmente o mercado vai começar a precificar uma taxa de juros nos Estados Unidos mais próximo de 6%. Fora isso, a gente tem também a China, que é um outro tema muito importante para o mercado financeiro e que também veio beneficiando o nosso Ibovespa. A expectativa Exatamente. com a reabertura, a gente traz uma observação do noticiário bem pendular, mas nesse momento com uma expectativa positiva, não é isso, Rodrigo Moliterno? Exatamente. Acho que os mercados hoje eles estão, obviamente, seguem atentos ao desenrolar aí da alta dos juros, ao aperto monetário nos Estados Unidos. Porém, sinais da China desse final de semana flexibilizando a política zero de Covid lá, fez com que os mercados se animassem globalmente e as commodities também performassem melhor. Então, Minério, minério, petróleo petróleo, recuperando. exatamente. Vamos lembrar que, como a gente sempre bate na tecla, a China é uma grande consumidora dessa commodity. Então, ela fechada, ela inibe aí o consumo dessas commodities, consequentemente os preços. E para a gente é muito importante. Então, hoje a gente está vendo sim uma abertura mais tendenciosa para os papéis de commodities, tendo uma performance maior, justamente por esse movimento aí da China, dessa sinalização, né, desse movimento de abertura que a China deu ao longo desse final de semana. E vale lembrar também que essa semana o mercado está de olho no desenrolar da PEC, que tudo indica está marcado para quarta-feira, né, Camila? Esse tema é um tabu. O mercado, nesse momento aqui no Brasil, ele está ancorado na expectativa de que o Congresso vai desidratar a PEC da transição. O que é desidratar? Em relação ao prazo que foi proposto de 4 anos, o mercado acredita que esse prazo vai ser reduzido pelo menos pela metade, e também em relação ao valor, que é ao redor de 200 bilhões de reais, que esse valor pode ser ao redor de 150 ou abaixo. Então, nesse momento, o mercado financeiro ele está ancorado nessa expectativa de que as extravagâncias dessa PEC serão corrigidas. Caso contrário, se isso não acontecer, a gente vai ver reflexos dentro do mercado financeiro, principalmente no mercado acionário. Outro tema também, então, a gente vai observar essa tramitação da PEC, como o Rodrigo Moliterno comentou aqui, a expectativa é que seja aprovada no Senado na quarta-feira. Entender qual é o desenho dessa PEC da transição é fundamental para a gente entender como que o mercado vai se balizar daqui ao fechamento de dezembro. E a gente tem a questão do Ministério da Fazenda. Parece que o nome do Fernando Haddad está se consolidando dentro do mercado. Há aí uma certa expectativa de que provavelmente vai um nome político e não um nome técnico. Então esse é outro aspecto que a gente vai acompanhar ao longo das próximas semanas. São muitos fatores de incerteza, por isso acompanhar atentamente o cenário internacional em relação à orientação da política monetária nos Estados Unidos, a China com esse noticiário pendular em relação à reabertura da economia nesse momento, pêndulo para o lado positivo, com a expectativa de uma forte flexibilização, a China voltando aí para o mercado internacional, e internamente a PEC da transição. Exatamente. Então os mercados estão de olho nisso, isso aí tem refletido dentro tanto do Ibovespa, dos juros, do dólar. Essa cautela, como a gente já vem batendo na tecla, prevalece aí para os próximos dias, justamente para a gente ter uma sensibilidade ou uma clareza maior do que vai acontecer, qual o tamanho da PEC e qual que é o ministério a ser criado pelo novo governo, né, cara? Então vamos navegar com cautela, parcimônia e conversando com o seu assessor para evitar decisões precipitadas,
Boa semana a todos! Boa semana.